Bom dia, pessoal. Inicialmente, queria agradecer o convite do pessoal do SEAC, né, que me chamou para participar desse debate. Para mim, é sempre um prazer, primeiro, pela minha formação, né, eu terminei o curso de pedagogia aqui, terminei o curso de mestrado aqui. E o outro aspecto que é essa discussão sobre a educação à distância, né, sobre o uso das tecnologias na educação, também de modo geral, cuja qual eu também sou professor aqui na UES, professor substituto. Na minha formação, por exemplo, essas discussões eram muito escassas, né? Praticamente não havia. E eu acho esse momento positivo para que a gente possa, então, criar essa discussão aqui no nosso curso de pedagogia, ampliar o debate, né? Porque a gente tem que pensar que nós vamos ser os cientistas da educação e essa modalidade também deve ser uma preocupação nossa, né? Quanto à apresentação, só fiquei assustado, porque o Matheus disse que era de 20 a 30, eu já falo muito, né? Eu estava contando os 30 minutos achando que talvez desse para falar, mas não, vocês podem dar um toque, né, para eu poder adiantar aqui a fala, tá certo? Bem, então o tema da minha fala, né, formação à distância versus formação presencial, encontros e contrapontos, como era a proposta do Congresso. E essa apresentação ela foi feita em parceria entre mim e o José Leno, mais conhecido como Leno, né? Leno Pinheiro, que também é aluno da pedagogia, também é aluno do mestrado. A gente fez de forma colaborativa essa apresentação. Inclusive, devido ao choque horário, tinha a disciplina, eu achei que não daria para ouvir à noite. Eu falei com o Matheus perguntando se o Leno poderia fazer essa fala à noite, né? E essa fala vai ser à noite, eu convido também, que embora seja o mesmo slide, mas é uma outra ideia, outro palestrante, acho que é interessante também para ampliar esse debate. Então, sinta-se convidados para esse segundo momento também. E tudo que eu falar aqui, como construção nossa, e a qual a gente convida, né, até pela questão filosófica que a gente tem da adoção das tecnologias, para que outros contribuam no debate. O slide está em Creative Commons, que a ideia é socializar, né? Na cultura livre, a gente pretende uma desse tipo de iniciativa. Ok? Bem, e aí então a gente começa, né? Primeiro, será que esse é um debate atual? A formação presencial em educação à distância? Tem sentido essa celeuma, essa discussão? Sempre quando a gente vai discutir educação à distância, se faz a relação com o ensino presencial, né? Muitas das vezes, querendo, na tentativa de provar que uma é melhor do que a outra. Aqui a discussão da gente é muito mais de se apropriar. Será que a gente está apropriado desse debate? Conhecer essas duas, a presencial, essa modalidade a gente conhece mais do que a gente vive, inclusive, aqui no nosso curso. Mas essa outra modalidade também é um campo de atuação nosso. Nós estamos preparados para fazer essas discussões, a gente tem alguns referenciais teóricos, práticos também, que os saberes da vivência são necessários, né? Porque às vezes não sei contar vocês, mas às vezes a gente tem a sensação, pegando aqui a fala do Humberto Guedes emprestado, né, que em falando em educação à distância, todo mundo está revendo que nunca foi visto. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se envolva é mal e ninguém está salvo. Todo mundo está relendo que nunca foi lido. Eu não vou botar o vídeo da música não, porque vocês vão passar a palestra toda e cantar a aula na música e vai tirar o foco de mim, né? Eu quero as atenções de vocês. Mas essa ideia é para a gente pegar essa fala, né? Será que a gente tem que se apropriar dessa discussão? Quem está fazendo a crítica, né? As pessoas que estão do outro lado que não são favoráveis à educação, tem se apropriado desse processo histórico, dos propósitos da educação à distância, né? Acho que a gente tem que conhecer também para poder fazer o debate, seja a favor ou contra, né? Acho que a gente, independente do partido que a gente tome, a gente tem que ter alguns posicionamentos. De início eu quero ressaltar que eu sou a favor da educação à distância, né? Eu acredito nessa modalidade, desde que ela seja feita de forma séria, como também deve ser feita séria presencial. Então aqui a discussão vai mais nesse sentido de mostrar essa outra vertente da educação à distância, tentando obviamente não só dogmatizá-los nessa modalidade, né? Mas que vocês construam um referencial para, pelo menos mais embasado para tomar posição de vocês. E aí, ao invés de a gente tentar descobrir afinal o que é rock and roll, se são os óculos do João ou do Paul, né? A gente vai tentar então o que afinal, o que é educação à distância, né? Essa é a intenção dessa fala. E o que a gente observa o quê? Que as pessoas muitas das vezes não têm uma clareza, uma definição do que seja a educação à distância e criam alguns mitos, né? Alguns positivos, claro, mito que exacerba a educação à distância, que isso também existe, mas é muito mais frequente a gente encontrar aqueles que colocam um aspecto duvidoso, né, de qualidade duvidosa. Então, tem algumas falas, né, algumas delas são verídicas, né, os colegas meus já falaram essas falas aqui que eu trouxe para vocês.
fazer uso das EADs é ir contra a qualidade de ensino. Primeiro, a gente já tem uma definição, uma clareza que a pessoa não tem clareza do que significa a própria sigla EAD. EAD, Educação à Distância, que a gente está tratando aqui. E que será que a qualidade de ensino é uma deficiência só dessa modalidade? Será que não existe cursos presenciais que também vai ter problemas? O uso das tecnologias, né, como a gente vai ver que é algo necessário, obviamente, na educação à distância, para que a mediação do professor e aluno distante, os colegas, né, ele é fundamental. O outro aspecto é, um negócio da internet não pode prestar, não é perigoso, né? Aí tem até uma fala da minha disciplina no semestre passado, não sei se a colega está aqui, ela disse que quando eu utilizo, né, um ambiente virtual na minha disciplina, ela falou que esses momentos à distância. Aí o colega dela perguntou, como é? Vocês se encontram no MSN, né? Eu tenho que dizer, isso existe, né? Não que eu pudesse ser também pelo MSN, mas não é o caso. Mas a gente já percebe, nesse tipo de fala, o desconhecimento das possibilidades que isso pode servir para trabalhar a educação à distância. Então, ou seja, tem problemas, tem na internet, vai ter, né? Mas é como a gente vai sair de casa, amanhã onde é que você vai e tal, né? No espaço virtual, também os cuidados são os mesmos. Você tem que saber onde você está indo, onde são as fontes seguras, as instituições que você vai acessar. Né? Então, isso não é uma característica só dessa realidade agora com a educação à distância. As IES, que são as instituições de ensino superior, que ofertam EAD não são confiáveis, só pisam muito. Né? Aquele mesmo aspecto. Não vou pregar aqui que todos que trabalham com a educação à distância são sãs, né? Principalmente nas instituições particulares, como é o caso. Tem picaretagem na EAD? Tem demais. A gente tem que fazer essa ponderação. Mas também, como também tem presencial. A questão do lucro nas instituições privadas certamente ela existe. E é o que acontece. A gente tem que saber conhecer, até mesmo para, no momento de escolher, para não ter o problema de cair num golpe, né, do mercado, como a gente vai ver aqui, que está acontecendo no momento alguns mestrados e doutorados que estão sendo ofertados à distância, quando no Brasil não está regulamentado. A CAPES, pelo menos, ainda não autorizou cursos de mestrado, acadêmico e doutorado em educação à distância. Outro aspecto é, estamos inserindo EAD no nosso curso aos poucos. Né? Isso aqui eu uso muito meus alunos, como eu disse, eu uso um ambiente virtual. Né? Aquele professor quer botar a gente para fazer a educação à distância de todo jeito. Né? Na realidade, a questão não é essa. Né? Embora a legislação permita que as instituições elas utilizem até 20% da carga horária em modalidade à distância. Isso é uma resolução do governo federal para as instituições federais e as estaduais e privadas adotaram essa ideia também. Mas no caso do nosso curso, eu particularmente utilizo como uma estratégia que quem deve utilizar e se apropriar. A gente vai ver as tecnologias que tem todo canto, acho que todo mundo aqui está na internet. E a educação não tem espaço, né, nesse novo, no cyberespaço, né, nesse novo espaço de atuação. A outra é que a EAD é uma educação de segunda classe. Isso também é um processo histórico construído, né? A gente vai ver que, talvez acho que o Solonil vai destacar mais, que a educação à distância, o histórico dela sempre foi criado como um paliativo para atender as massas. Né? Então era para utilizar para a alfabetização de pessoas que não tinham sido alfabetizadas no tempo certo, para a criação de cursos de artífice, de técnico em eletrotécnico, né? Ou seja, aqueles cursos que a nossa sociedade entende como de segunda classe. Então se relacionou muito a educação à distância a essa classe. E a ideia é tentar desconstruir um pouco essa ideia. Estudar em EAD é mais fácil e ela tem relação direta com em EAD não precisa de tempo para estudar. Ou seja, já que não tem um lugar fixo, eu vou quando eu quero, participo quando eu quero, faço de qualquer forma. Né? Esse é um dos principais motivos para que as pessoas desistam dos cursos de educação à distância. Né? A adesão na educação à distância seja muito grande. Primeiro porque as pessoas confundem flexibilidade de tempo com disponibilidade de tempo. No momento que tem nenhuma modalidade de educação, você precisa de tempo. A não ser que tenha aquele sistema lá daquele filme Matrix, né, que você senta numa cadeira, coloca aqui um cabo, né, em 10 segundos você aprende a pilotar um helicóptero de caça, né, como foi naquele filme. Né. Aquilo ali, se um dia vier a existir, ok. Já eu até digo, realmente tem, você não precisa muito não. Mas no momento não há. Então, da mesma forma, tem que ter o interesse do aluno, as relações entre professor e aluno acontecem, as trocas entre os alunos também é fundamental, e para isso demanda esse tempo. E não necessariamente vai ser mais fácil. Né? E o outro é que todo o material na EAD é socializado na rede, né? Não necessariamente. Né? Alguns cursos ainda enviam algum material por correspondência. Agora, o fato de estar na rede, nós entendemos como positivo, porque facilita o acesso, a disseminação da informação.
uma proposta que a gente tem, a fazendo universidade, que é criar ele uma cultura livre, né, como recurso educacional aberto. Essa proposta, ela visa todo o material produzido nas universidades, principalmente as públicas, sejam disponibilizados pela rede de forma gratuita para as pessoas, porque é um investimento público e não é porque eu não estou matriculado aqui na universidade, eu não tenho acesso àquela informação. Né? E esse é um conceito real, né, um recurso educacional aberto, que é da disciplina de software livre está discutindo essa semana, na disciplina. Ele vem nesse sentido e ele nasce na realidade da educação à distância, né, da educação aberta e à distância, que seria o EAD maiúsculo. Bem, mas aí, né? Afinal, o que é AD? Né? A gente tem, então, primeiro, para falar a respeito, é interessante que a gente venha a definir, traga uma definição nesse respeito. Essa é uma definição que está no decreto 5622, que vai dizer modalidade de educação em que a mediação didática pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios, tecnologias de informação e comunicação, com estudantes, professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diferentes. Ou seja, a educação à distância, para ela acontecer, os alunos e professores estão em espaços e tempos diferentes. Devido a isso, vai demandar o quê? Ferramentas tecnológicas para que propiciem a mediação, as trocas entre professores e alunos. Ou seja, a educação à distância se caracteriza pela distância espacial, de tempo também, e que vai ter, para diminuir essa distância dos sujeitos, uma ferramenta tecnológica. E aí, ela é uma modalidade de educação. Como vocês sabem, a gente tem uma modalidade de educação indígena, educação de jovens e adultos, técnico profissionalizante, educação ambiental e AD. Né? Ou seja, então a discussão gira em torno de educação. Né? E essa é uma modalidade que tem crescido bastante. Né? Talvez em relação às outras, eu acho que ela só perde espaço para a EJA e talvez para profissionalizante. Né? Indígena também tem um ponto de discussão e ambiental também, aliás, ela também só ganha em espaço de discussão da ambiental, né? Devido ao espaço acadêmico na universidade. Né? E a preocupação da gente é nesse sentido, né? Uma modalidade que tem atraído muitos alunos e que a produção ainda é escassa. Se a gente for ver que fazer um levantamento na UES, quem trabalha com educação à distância, né? A gente vai olhar, tem muita gente. Talvez eu lembre, eu lembro, o Igor, a Silviane, o pessoal da SEAD, o professor João Batista, né? O professor efetivo, e o professor Germano. Ou seja, aí tem algumas experiências isoladas, mas, ou seja, para a gente ter uma ideia que ainda é muito pouco espaço de discussão dessa temática aqui, principalmente na nossa universidade, no nosso curso. E aí a gente tem que entender primeiro que a AD não é um espaço sem lei. Né? As pessoas acham que a qualidade dela é feita de qualquer jeito. Não. A AD ela tem um decreto, né, que garante a qualidade a ela, e isso é um processo histórico. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que se discutiu a AD aqui no Brasil foi na LDB de 61 e naquele adendo que ela teve em 71. E que ele vai comentar o quê? A possibilidade de utilizar meios de comunicação de massa com ensinos supletivos, aquele aspecto lá da educação de segunda classe. Né? Ou seja, foi a primeira vez que se falou formalmente de AD aqui no país. Né? Depois a gente vai ter a LDB, né? Que é a LDB, a Lei Nacional de Base, a 9394/96, e ele, no artigo 80, ele vai tratar de 4 parágrafos para falar sobre educação à distância. E aí o que a gente deve destacar é o foco que ele dá para a formação dos professores. Né? Inclusive a gente vai ver que a maioria dos cursos em educação à distância, os cursos oferecidos por instituições públicas, eles giram em torno dessa discussão da formação dos professores. E aí, como eu falei, o decreto 5622 de 2005 é regulamentado no país. Ele sai 9 anos depois da LDB, né? Já que se tinha dado um foco tão grande na AD, principalmente na área de formação, teve a preocupação de criar um decreto para regulamentar essa modalidade aqui no país. E ele derivou de outro material também do MEC, que são referenciais de qualidade da educação superior à distância, né? E ele vai dar alguns parâmetros didáticos, pedagógicos, metodológicos para o uso para o desenvolvimento da educação à distância aqui no país. E aí eu destacaria alguns pontos do decreto. Na primeira caracterização, como foi aquela que eu apresentei, então você vai regulamentar algo, você tem que dizer primeiro que coisa é aquela que você está falando. Né? Não havia uma certa clareza do que era educação à distância, o que é educação presencial, semi-presencial e interior. O outro é credenciamento de modalidade, quem pode ofertar, né? É semelhante aos processos de credenciamento de cursos na modalidade presencial. Não tem muita coisa, aliás. E a diferença tem que às vezes são exigências a mais, como laboratório de informática para a criação de um polo, biblioteca, né? Uma série de outras especificidades.
E o que talvez seja mais polêmico é a oferta de AD na educação de jovens e adultos, educação especial, profissional e principalmente a educação básica. Né? Muita gente desconhece que a EAD ela pode ser utilizada também na educação básica, mas claro, vai ter alguns casos especiais, né, que é o nosso campo de atuação, por exemplo. A oferta de curso de nível superior, as instituições que têm autonomia podem criar, como são as universidades. As instituições particulares não, elas têm que fazer um projeto, encaminhar o MEC, a CAPES, dependendo do curso, para que possam vir a ofertar seus cursos. E aí o que a gente faz um destacamento, que no caso de cursos de medicina, odontologia, psicologia, tem que ter o Conselho Nacional de Educação, tem que aprovar, né? E o de direito, a OAB. Inclusive a OAB está até com um processo para aprovar também os cursos presenciais de direito. Né? E aí isso é uma garantia de qualidade? Talvez seja, né? Mas aí a gente tem que se apropriar disso para saber as implicações que essas indicações têm. Né? E aí, continuando a oferta de pós-graduação à distância, né, a especialização, lato sensu, né, que são as pós-graduações lato sensu, obrigatoriamente você tem que apresentar o TCC, né, que é o trabalho de conclusão do curso, presencial. Esses são os indicativos para que qualquer instituição que venha ofertar uma especialização faça. Então, quando vocês estiverem pensando em fazer uma especialização à distância, saibam se o curso, né, vai dizer que o TCC pode ser feito à distância. Então já desconfio, porque ele realmente, no mínimo, não está sendo reconhecido pelo MEC ou pela CAPES. Né? E só em relação ao curso de graduação, as pessoas perguntam, mas como é que se dá os estágios, né, na educação à distância, como é que acontece, como é que o médico vai fazer? Embora o curso não seja à distância, não quer dizer que essas experiências presenciais, na prática, aconteçam. Né? No caso dos estágios, por exemplo, no curso de pedagogia, eles acontecem como a gente faz aqui. Só que no caso o professor acompanha o aluno para que ele tenha aquele momento, né? Mas ele também acontece, vai ter os limites que a distância vai impedir, né? Que as tecnologias não vão garantir algumas práticas, né? E aí a gente tem mecanismos para utilizar semelhante ao presencial, inclusive. No caso da especialização, o TCC é obrigatório, e aí o mestrado e doutorado, né? Até o momento só tem 2 cursos, e a CAPES, né, que é quem organiza os cursos de pós-graduação estrito sensu, aqui no Brasil funcionando, eles funcionam através da Universidade Aberta do Brasil, que é aquele consórcio que envolve várias universidades públicas. Né? E aí, qual é o que funciona? O mestrado profissional em matemática, que é o Profmat, os DOS, então, salvo engano, tem turmas ofertando. E o outro que vai ser iniciado é o mestrado profissional em educação infantil. Esse ainda vai ser iniciado, mas no momento são os únicos cursos de educação à distância, estrito sensu, que a CAPES permite no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um grupo que vem com mestrado e doutorado para fazer no Paraguai, em Portugal, né, dizendo que é à distância. Esses cursos não serão reconhecidos aqui no Brasil, porque a CAPES não tem parceria, né, não tem como normatizar esses cursos. Então muita gente tem feito esses cursos em torno de uma mensalidade de R$2.000, R$1.800, não sei, depende do curso, e as pessoas terminam e tem um certo problema na hora de reconhecer aqui no Brasil, ele não tem validade. Então, é por isso que acho que a gente tem que conhecer, né? Existe picaretagem, existe, mas a gente tem que saber o aspecto legal que garante, de certa maneira, alguma qualidade para os cursos que aqui são ofertados. Bem, e aí os critérios para o ensino fundamental e médio, né? Eles são para complementar situações emergenciais de aprendizagem. E aí eu quero fazer um adendo aqui, que essas imagens que escolheu, boa parte delas eu lembro. Então, algumas eu mesmo demorei para entender a relação que ele fez. Vamos tentar aqui desenrolar. Primeiro, uma das especificidades é para pessoas que vivem em localidades que não contam com rede regular especial de ensino presencial. Né? Então, esses podem servir de cursos à distância, principalmente no ensino médio. Outro aspecto, pessoas que têm situação de cárcere, não é porque as pessoas estão privadas lá da liberdade delas, elas têm que ser privadas do acesso à informação, ao conhecimento. Né? Então, tem algumas experiências, várias experiências no país de educação à distância desse tipo. São pessoas que quando vão sair lá do que elas estão pagando lá com lei, têm o direito de ter alguma formação. O outro são os impedidos por motivos de saúde, pessoas que estão em hospitais, né? Pessoas lá na fundação, o Instituto Peter Pan, lá no Hospital de Câncer das Crianças. Né? Crianças que não podem sair de lá. Então, existem alguns dispositivos que atuam nesse sentido, sim. O Hospital Sara Kubitschek aqui também tem algumas ações nesse sentido. O outro é pessoas que se encontram no exterior por algum motivo, que moram lá e não querem a certificação lá naquele país, podem fazer um curso à distância
normatizada aqui no Brasil, fazendo a distância, chega aqui o curso é validado da mesma maneira. Outro aspecto, pessoas em missões, né, os militares, principalmente os filhos de militares, que acho que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Acho que alguém já conhece, meu pai é militar, eu mudei de cidade porque tive que acompanhar. Mas quem vai lá para uma região de fronteira, né? Pensa uma criança de 10 anos que não pode parar de estudar e vai lá para a fronteira lá com a Venezuela e lá não tem uma escola próxima. Essas pessoas podem sim se utilizar do serviço de educação à distância e repito, é uma área de atuação nossa. Se a gente, nós como pedagogos da educação infantil aos anos iniciais, a gente não se apropria dessa modalidade para aquele grupo específico, a gente vai relegar essas pessoas no ensino de qualidade, né? Acho que a gente tem que se preocupar nesse aspecto também. E o outro são pessoas portadoras de necessidades especiais também, né? Tem esse aspecto da educação à distância ser utilizada para esse público, certo? E é claro que a educação à distância, como ele disse, ela não nasceu hoje, embora a regulamentação principal dela, o decreto 5622, vai completar 7 anos, né? Ela não nasceu hoje. Né? A educação à distância aqui no Brasil, por exemplo, data do início do século passado, começando com as correspondências. Né? Depois, esse meio de comunicação de massa, né, que era o jornal, ou as próprias correspondências, passa para o rádio. Né? Inclusive, alguns cursos de alfabetização de adultos utilizavam o rádio integrado com as cartas, né? O aluno ouvia a atividade lá, a aula, e depois ele fazia os exercícios, recebia pelo correio e enviava. Depois a gente tem o radiodifusão, passa então a integrar também a TV, né? Que a gente tem um exemplo bem claro, que ainda até hoje é bastante conhecido, que são os telecursos lá da Rede Globo, né? Da Fundação Roberto Marinho da Rede Globo. E muita gente faz a formação regular, principalmente ensino médio, profissionalizante, utilizando esse recurso, certo? Mas ele aqui para concluir, não vou tentar correr não. E outra tecnologia que a tecnologia digital essa é mais presente atualmente, né? E englobou todas essas outras mídias, né? Tanto o texto escrito, o áudio, a imagem, ela congrega todas essas mídias, por isso é uma tecnologia multimediática. Né? E aí ela vai ter vantagem. Né? A gente vai utilizar um curso de ensino online, a gente tem que explorar o potencial que ela serve. Mas faz sentido você utilizar um computador para fazer uma atividades que só explorem a escrita, né? Acho que tem que pensar com você, como era o modelo da cara. E aí tem algumas abordagens, eu vou falar rápido, que geralmente as pessoas só conhecem a primeira, o podcast, que é a relação de um para muitos, em que o professor está do outro lado com uma videoconferência e passa aos alunos e praticamente não há interação entre a plateia e o professor. Né? Aí a gente pergunta, será que isso é muito diferente de muitas práticas que a gente tem lá no presencial? O professor é o centro da verdade, ele fala, e os alunos pouco interagem com o professor. Nesse caso, muitas vezes essa interação ela não é estimulada para acontecer. Aí tá, isso visa investimento de material de tecnologia financeira. O outro é a virtualização da sala de aula, que é semelhante, o professor passa o conteúdo e depois, através de atividades e provas, verifica o que é que o aluno reteve. E o estágio virtual, esse é um conceito trazido pelo professor Valente, inclusive ele estará amanhã lá na UFC, quem tiver interesse em ver a palestra dele, em que ele vai dizer que as práticas acontecem em interação entre alunos e professores e os próprios alunos, e que o aluno, embora esteja sozinho, não estará desacompanhado, porque existe todo um aparato tecnológico, pedagógico para que dê suporte ao aluno. E aí só alguns dados da EAD no Brasil, né, que a gente hoje representa 15% das matrículas em todo o ensino superior, entre presencial e à distância. Embora algumas pessoas possam achar um número alto, comparado a países do primeiro mundo, isso é muito pequeno, mas chega a ser mais da metade. Né? Aqui no Brasil, a gente tem 426 matrículas nas licenciaturas, isso à distância. 268 mil nos bacharelados, 275 mil nos cursos tecnológicos, né, aqueles mais curtos. Né? E os cursos mais ofertados, disparado de pedagogia, claro, vale a nossa crítica, é a formação de professores nos anos iniciais do ensino fundamental e da educação de uma gente, administração, computação e direito, e o perfil do aluno, a maioria do sexo feminino, e a média de idade é entre, eu acho que eu estive errado, 33 anos, mas essa é a faixa. Isso a gente tem por quê? Porque a mulher, muitas vezes ela está mais sujeita à questão da maternidade, do cuidado da casa e tal, né? E isso é um público que se deve ser bastante do uso da educação à distância devido à flexibilidade de tempo. Bem, aí só para fechar, aqui a formação da UES, né? Embora tenha essa matrícula, esses dados, né? A gente tem o quê? Porque aqui na UES, embora o currículo tenha sido reformulado em 2008, depois que as diretrizes curriculares do curso de pedagogia diz que o pedagogo tem que sair
dominando, esse é o termo, as tecnologias da informação e comunicação para uso pedagógico, né? E as formações de tempo são muito escassas. E aí, no caso da educação à distância, que é uma disciplina optativa, eu acho que faz sentido. No dado da minha dissertação do mestrado, verificou que em 7 semestres, apenas 12 estudantes foram formados nessa disciplina. Tiveram conclusão no semestre passado, qual na pesquisa não completou, mas eu participei como professor, né, da minha disciplina e a disciplina do professor João, formaram 18 estudantes. Ou seja, no período de 8 semestres, formaram 30 pessoas no máximo nessa área. Isso não representa nem 5% do potencial de alunos que tinha aqui nesse período aqui na universidade. Ou seja, uma discussão que é presente e uma modalidade que tem crescido e que nós seríamos, a priori, né, os principais pensadores dessa área, ainda são poucas as pessoas que têm acesso a essa formação. E aí as considerações preliminares, né, que o momento aqui não é vender minha ideia, né, que vocês acreditam, mas que a gente possa comentar a discussão em seguida, é a discussão sobre a educação. Acho que primeiro a gente tem que pensar se a educação à distância tem problemas, tem, mas a presencial também tem muitas, né? Então, antes de ser a modalidade, a gente tem que discutir a base disso, que é a educação, que essa está toda trincada ali, toda rachada, que a gente tentou mostrar ali nesse slide, né? Então, a discussão da gente deve pautar nesse sentido, e claro, tentando se apropriar das discussões e do que tem a respeito da educação à distância. E aí eu fecho com a fala do Paulo Freire, né, quando ele vai falar sobre tecnologia, em que ele vai dizer, no caso da gente, uma indicação para a gente, uma recomendação. Ter uma olhada de quem, de um lado, não diviniza a tecnologia, mas de outro não a diaboliza. De quem a olha, ou mesmo a expressa de forma criticamente curiosa. Acho que a gente tem que exercitar esse trabalho, conhecer as referências e aprofundar essa discussão a respeito da educação à distância, da educação em geral. E a gente agradece, estão em nossos contatos, desculpa pelo ouvir aqui. Obrigado. Obrigada, professor James. Agora a gente passa a palavra para o professor Silvio. Bom dia a todos. Segundo a mesa, tem cerca de 217 participantes no auditório. Queria agradecer ao Centro Acadêmico o convite para o evento e de suma importância a temática geral. Pelo que eu compreendi, é um momento preparatório para o maior evento possível da educação aqui na UES, que é a Semana da Educação, né? Registrando aí 30 dias. Bem, o que acontece? Certa vez um religioso comentou que ele observou que algumas pessoas estavam famintas e ele doou alimentos para essas pessoas. E ao doar alimentos, ele foi considerado santo. Passado algum tempo, ele parou e refletiu um pouco e foi questionar por que existia a fome. Aí ele foi considerado comunista e foi recomendado que ele fosse excomungado. Então, nesse princípio, ofertar educação parece algo santificado, algo que se faz, como os políticos apregou, por amor, por dedicação, por piedade ao outro, o outro ignorante. Mas questionar qual o modelo, ou como se oferta a educação no caráter emergencial, parece que você é contra qualquer processo inovador de educação. Partindo do princípio que nós podemos fazer somente 2 tipos de estudo na universidade. Um deles é o estudo mais comum para atender os interesses do mercado, do grande capital. E esse é o estudo mais comum que a universidade faz no contexto geral, seja ela pública ou da iniciativa privada. O outro ponto possível é você construir ciência ou se debruçar sobre algum arcabouço teórico, epistemológico, ontológico, para tentar discutir sobre os interesses da classe trabalhadora. Isto é, ou você produz conhecimento em defesa do trabalhador, ou você produz conhecimento contrário ao interesse dos trabalhadores. É a partir desse ponto que a gente vai tentar
tentar construir a apresentação de algumas ideias, nesse limitado fração de um quarto de hora, para tentar dialogar nesse momento, né, nessa manhã. Portanto, o formato de café filosófico, por exemplo, ou café sociológico, geralmente é mais informal. Senta-se numa mesa, senta-se no chão do palco, não tem o recurso visual, e realmente a fala muito breve e perguntas e respostas sobre a polêmica. Não viemos aqui para discutir a questão de se é melhor ou se é pior, porque senão ficaremos igual aquelas crianças de 7 anos brigando na rua para saber se Nescau é melhor que o Todd é melhor que o Nescau. Fica degladiando para saber qual o posicionamento do corpo. Então eu vou apresentar para vocês, de forma bem sumária, e o aspecto visual não vai estar tão fantástico, né, com os pinguins do Linux, né, presos ou doentes, não vai estar tão atrativo, mas eu vou tentar recuperar a limitação visual para tentar intensificar a questão da fala. Então vamos lá, né? Bem, essa página aí não está adequada à exposição dessa natureza, mas a lâmina disponível aí na repositório de teses e dissertações, que foi meu trabalho apresentado em fevereiro de 2011, há aproximadamente 17, quase 18 meses, sobre a educação à distância e a Universidade Aberta do Brasil, quando a mercantilização do ensino e a precarização da docência alcança um novo ápice. Ou seja, quando nós temos um momento novo na formação, em que a educação à distância ela passa a ser encarada como suprimento de formação de professores no caráter emergencial. Então eu vou apresentar sumariamente alguns dados aí, para ter base para apresentar números, já que o professor que me antecedeu, Denis Leite, né, apresentou alguns dados relevantes, e eu venho conversar um pouco sobre a questão da história. Então, preocupe mais com o contexto, que a imagem que ela não vai ajudar muito. Vamos lá, passando. Em breve. Bem, no meu texto, a primeira preocupação tem uma correlação com a atividade de abertura de ontem, né, que foi sobre a questão da formação do pedagogo no capitalismo contemporâneo. Com a nossa abordagem, tentamos entender aí a questão da crise estrutural do capital, que estava ontem aqui, que deve ter sido abordado, e desdobramento do processo da educação enquanto mercadoria, ou mercantilização da educação. Aspectos sobre o trabalho estranhado, o complexo da educação, a restrição da produção do trabalho no quadro do capital e os avanços das tecnologias de comunicação e a mercantilização da educação, das políticas socioeducativas no marco da crise do capital. Esse texto, só para avisar aos presentes, ele está disponível no Google, né? Você põe no buscador, você encontra ele o texto na íntegra para posterior consulta, para quem for necessário interesse. Aí a mercantilização da educação à distância frente às novas tecnologias da informação e comunicação, educação à distância, as experiências históricas e o processo de regulamentação no Brasil dos organismos internacionais. Então vamos brevemente apresentar alguns dados relevantes sobre essa questão histórica, os aspectos históricos da educação à distância no mundo e no Brasil. O centramento sobre a questão da política da educação à distância do ensino superior voltada para o mercado, um breve histórico da privatização do superior no Brasil, a questão do histórico e dos aspectos políticos da Universidade Aberta do Brasil, a UAB,
e a questão da mercadoria da educação à distância, no PDE, e um foco aí que eu havia feito no mestrado, que eu retomo agora nesse outro momento, é da precarização do trabalho docente agora na educação à distância. O que nos interessou aqui é algumas lâminas breves que eu posso traçar algumas ideias. Agora aqui. Pronto. Como foi falado a questão da legislação da educação à distância, a primeira vez que há uma tentativa de regulamentação é em 20 de dezembro de 61, que permitiu a obrigação de cursos de escolas experimentais no uso da EAD. Aí tem um contexto histórico, porque em 61 houve a primeira preocupação jurídica de regulamentar a questão da educação à distância. Em 71 já foi falado que permitiu a aumentação de cursos de escolas experimentais com uso da EAD. Em 96, EAD é disponível para todos os tipos de modalidades no Brasil. Ainda em 96, há o conceito oficial de EAD perante o MPB, utilizado pelo MEC. Em 2001, a portaria de um quinto, 20% da carga horária das disciplinas do ensino superior podem ser à distância. Em 2001, é estabelecida a regulamentação da pós-graduação lato sensu na modalidade EAD. Em 2002, estabelecidas diretrizes curriculares nacionais para a educação à distância na educação de jovens e adultos. Em 2004, é revogada a portaria sobre alguns aspectos, mas mantém 20% do ensino superior à distância. Em 2005 é alterado o conceito de educação à distância e finalmente em 2006 constitui-se um Sistema Nacional de Ensino Superior à Distância no Brasil via Sistema Universidade Aberta. Novamente há uma regulamentação e definição da educação à distância em 2006 em curso de EAD. Em 2007, altera as funções de regulação, supervisão e avaliação de cursos. Em 2007, aborda o sistema de avaliação e credenciamento das instituições pré-EAD. Em 96, nós temos aí a abertura de regimes especiais oferecidos em instituições. Em 71, tem outra retomada. E o que interessa a pensar em diversos aspectos é que nós temos uma intensa legitimidade para dar o caráter legal da educação à distância. Outrora, a educação à distância ocorria sem um papel, um documento que se preocupasse com isso, né? No período áureo do Instituto Universal Brasileiro, do Instituto Padre Reus, você tinha curso de datilografia à distância, curso de maquiagem à distância, curso de eletrônica, conceito de televisão à distância, e o usuário do curso estava mais preocupado em se ele aprendeu ou não consertar os eletrodomésticos, ou se ele sabia fazer a maquiagem real. Estava pouco preocupado com o certificado, até porque o certificado ele é emitido, mas não existia nenhuma legislação que desse validade a esses cursos abertos. E no segundo momento, há essa intensa regulamentação dessas questões. Então vejamos, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Assim apregou, e esse discurso ele vem também intensivamente na educação à distância. O sistema Universidade Aberta do Brasil é uma universidade que ela não está em nenhum lugar e ao mesmo tempo ela está em muitos lugares.
Você pode procurar nos mais de 5.112 municípios brasileiros e você não vai encontrar nenhum deles uma parede escrita. Universidade Aberta do Brasil, você não vai encontrar uma portaria, uma recepção, uma reitoria. É uma universidade que existe, mas não existe ao mesmo tempo. Na verdade, é um consórcio que aqui em Fortaleza a UES executa, quem tivesse curso de licenciatura, a UFC também executa suas ações, mas é uma universidade criada a partir de consórcios diversos, voltados sobretudo para a formação de cursos de formação de professores. A educação à distância é algo irreversível, não tem mais retorno, mas o mercado privado, ele hoje é o que mais abocanha aí as matrículas. E qual é a contribuição da educação à distância para a formação do educador? Só um momento. Eu tenho aqui alguns dados. De 2002 a 2008, sobre os concluintes do curso de educação à distância. Em 2002, ingressaram cerca de 20 mil, 2003, 14 mil, 2004, 25 mil, 2005, 127 mil, 2006, 212 mil, 2007, 302 mil, 2008, 430 mil alunos. Houve um crescimento significativo dessas matrículas, concluindo a educação à distância em 2002, 1.712 pessoas, saltando para 4 mil, 6 mil, 12 mil, 25 mil, 29 mil pessoas. Em 2008, 70 mil, 68 pessoas concluíram, dando um salto aí de até 135% dos matriculados nessa modalidade. As instituições de ensino superior também tiveram um salto significativo na oferta e participação de cursos à distância. Em 2002 eram 25 instituições que ofertavam educação à distância, em 2003 37, em 2004 45, em 2005 61, em 2006 77, em 2007 97 instituições, em 2008 115 instituições ofertavam cursos de educação à distância no país. O número de cursos saltou de 46 cursos para 647 cursos. As vagas eram ofertadas em torno de 24 mil, passou para 1 milhão e quase 700 mil. E os inscritos saltou de 29 mil matriculados, inscritos, até o universo de 708 mil inscritos nesses cursos. Vejamos aí brevemente também o número de vagas na graduação presencial, segundo categoria. Até o ano de 2008, nós tínhamos 2.985 vagas nos cursos presenciais, dos quais 344 mil da esfera federal, 169 mil da esfera estadual e 116 mil da esfera municipal, e na iniciativa privada 2 milhões e 600 mil. O que esses dados aí nos apontam é que a educação à distância ela cresceu significativamente nos últimos 10, 15 anos recente, e que a principal preocupação da educação à distância, no caráter emergencial e superior, é sobretudo nos cursos de formação de professores, entre eles o curso de pedagogia e outras demais licenciaturas. Nós temos no estado do Ceará cerca de 184 municípios e praticamente todos eles recebem e atuam com educação à distância e formam professores, né? Que são licenciados que podem atuar na educação básica, ensino fundamental e médio e até educação infantil. Agora vem uma pergunta, né, geral.
em relação a essa contextualização. O aluno matriculado em curso de educação à distância, ele tem um perfil, nós vimos aí na tela anterior da apresentação, que o perfil é majoritariamente mulheres e que a média de 33 anos, né? E que boa parte da matrícula está em pedagogia. E um dos argumentos dos teóricos é a questão da maternidade e cuidar das crianças, né? Então, se uma mãe consegue cuidar de criança, ou ser mãe, com o computador ligado, com uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem que escrever um livro sobre isso. Como utilizar o computador com a criança de 1 ano, 2 anos, a criança acordada, né? É um desafio, Mas o que eu queria destacar é que a educação à distância, ela atinge um público-alvo, e esse público-alvo atingido pela educação à distância é, sobretudo, trabalhadores. Trabalhadores que vivem sob condições perversas, sob condições de aviltamento, sob condições de exploração intensa. Isto é, o aluno da educação à distância é predominantemente trabalhadores e trabalhadores de salários médios e baixos. São trabalhadores da grande esfera de planejamento do capital. São trabalhadores com baixa remuneração que têm expectativa de dar continuidade do estudo. E esses trabalhadores, eles são vitimizados por todo um processo social em que, na sua história, né, cronológica, na sua história biológica, nas suas interrelações sociais, ele tem de origem humilde ou mais precisamente pobre, e ele continua pobre e está sobrevivendo sobre grandes e intensas dificuldades. Assim como o aluno de educação de jovens adultos, aluno do EJA, ele também é um aluno que ele não estudou na idade equivalente à sua idade escolar ideal, e são trabalhadores que no ensino fundamental e médio já tem mais de 18 anos. Aí vem a grande questão. Qual é o filho de empresário, médio, comerciante, industrial, que é aluno matriculado no curso de EJA? Qual é a pessoa que não está na condição de predominantemente de trabalhador, está matriculada em educação de jovens e adultos? Qual é a pessoa que tem condições financeiras regulares, que vai se submeter ao curso supletivo do ensino fundamental e do ensino médio? Se a gente transferir essa inquietação para a educação à distância, qual é um trabalhador que tem uma remuneração regular, ou qual é a pessoa que está envolvida como estudante de educação à distância? Será que os filhos dos professores da educação básica, do ensino fundamental médio, ou mesmo os filhos dos nossos professores das universidades públicas e privadas, eles apostam numa formação em educação à distância na graduação? Será que a classificação da UES entre a primeira universidade do Centro-Oeste, Norte e Nordeste da categoria estadual, entre eles o curso 3 estrelas de pedagogia, do qual em 8 semestres formou cerca de 30 alunos na disciplina de educação à distância, atingiu as estrelas das agências que fizeram o último censo de avaliação de qualidade do ensino superior, necessitado até esse momento desse processo de mediação. Aí eu deixo para o debate a questão do que está revelado e do que está escondido, né? O que está por detrás do orçamento adotado no Brasil para a educação à distância, em detrimento da educação presencial? Qual é a principal fonte de financiamento público para a educação à distância, sistema UAB e outros similares, para formar professores? Qual é a escolha
política, a decisão pedagógica de optar por oferta de cursos à distância para formar pedagogas de forma à distância e no presencial. Existem vários aspectos aí a ser conversado a partir da intervenção de vocês sobre o papel da educação à distância hoje na formação. Será que todo o processo de interação à distância precisa realmente ser certificado? Então, de modo geral, eu queria aqui apresentar a vocês que nós temos uma modalidade que atende um público específico. Esse público é um público trabalhador, portanto pobre. E por que o Estado brasileiro, por que os empresários têm total interesse em que a educação seja mediada pelo recurso à distância, seja de correspondência, seja de tecnológico do computador, etc. Então a gente encerra aqui pelo questão de limitar e a gente tentar aprofundar alguns achados aí no percurso sobre o que tem sido feito na formação do professor até hoje em relação à educação à distância. Obrigado. Obrigada, professor Silvio. Agora a gente abre para inscrições para o debate. Lembrando que cada inscrição tem 2 minutos para fala. E agora um momento importante, que vocês podem colocar dúvidas, coisas que não ficaram esclarecidas, por causa que o tempo é curto, coisas que vocês querem que os professores toquem, aprofundem. Então, assim, está aberto para as falas. E também, quem quiser passar um papelzinho e trazer, entregar alguma da pessoa do CA, pode trazer aqui para a mesa. Só levantar o braço, tá? Ou então a gente vai no microfone. Um de cada vez. Antônio? Bom dia a todos e a todas que estão aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar o centro acadêmico por estar trazendo a palestra de ontem, a de hoje, essa agora e essa que procederão. Tem muito importante sobre a educação à distância, tendo em vista que exatamente essa semana saiu no jornal que a educação no Brasil melhorou. Isso fala na repórter. A educação no Brasil melhorou, ela se referindo a quase 1 milhão de vagas na educação à distância, apenas. Então, assim, a educação melhorou na educação à distância, mas em questão só da quantidade de vagas, não do aprendizado, como vai uma melhoria da educação se reverberar na sala de aula. Apenas na quantidade de vagas a educação foi melhorada e na educação à distância. Isso é muito complicado, a educação à distância, porque recentemente houve concurso, quer dizer, há vários concursos para pedagogos. E os concursos normalmente o salário de R$ 622, R$ 670, R$ 700. Ou seja, a gente, me incluo, sou recém-formado por essa universidade, estuda 4 anos e meio, para receber uma fortuna, né, de um salário mínimo. Ou seja, e isso, para mim, eu não me submeti a uma situação dessa, mas muita gente, com certeza, que estuda na educação à distância, se submete, ou seja, numa condição de trabalho precarizada, e não só uma condição de trabalho precarizada, como o seu valor pelo que você faz vai ser também precarizado. Então, assim, quais as intermediações que um professor de educação à distância tem em relação ao seu trabalho, ao que você faz? Porque numa esfera, como se diz, básica, né, mínima de ensino, numa condição mínima de ensino,
você tem a educação à distância só em casa, aquela educação muito rasteira, muito superficial. Então, pergunta aos professores, né? Como essa educação vai se reverberar dentro da escola? Já que no trabalho, quando você vai fazer um concurso público ou quando você vai se colocar, se jogar no mercado de trabalho, os professores são mal remunerados. Então, mas isso tem vários justificativos, né? Cada um encontra a sua. Mas peço desculpa ao professor Dente porque eu não pude assistir a sua palestra. Mas também essa pergunta vai para o senhor, porque já o conheço há algum tempo, então já sei mais ou menos tudo que o senhor pesquisa. Gente, lembrando também que podem trazer perguntas escritas, trazer aqui para mim, para a Brígida estar aqui na frente com a música da chapa, que ela traz para a gente, traz para os professores e eles respondem também. Agora passar a palavra para a professora do curso, a professora Raquel Dias. Bom dia, pessoal. Bom dia. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Centro Acadêmico pela realização do primeiro café pedagógico, né, e pela escolha do tema, né, também é um tema atual, mas ao mesmo tempo um tema polêmico. Parabenizar a mesa, né, os dois professores, o professor Solonildo, o professor Denis, né, pela contribuição. E já vou também aproveitar para me desculpar com vocês, porque eu vou precisar sair um pouco mais cedo para levar meus filhotes ao médico. Tá bom? Então, eu queria deixar essa pequena contribuição. Eu acho assim que, em primeiro lugar, não se trata de nós discutirmos aqui quais são os aspectos positivos e negativos da educação presencial e da educação à distância, contrapondo-os. Tá certo? A primeira coisa é isso. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar muitos pontos positivos de um lado, muitos pontos positivos de outro e negativos de um lado e de outro. Nem se trata também de nós tentarmos fazer a nivelação por baixo, contrapondo os defeitos da educação presencial à educação à distância, para mostrar que em algum aspecto a educação à distância ela é mais positiva do que a presencial. Ou seja, não é porque a educação à distância é considerada por alguns como uma educação de segunda qualidade, né, ou de segunda classe, que a gente deva arguir, né, a respeito da qualidade da educação presencial, por exemplo. Tá certo? Acho que esse não é o debate. Eu, por exemplo, não gosto dessa abordagem. Né? O que me preocupa mais é entender qual é o sentido. Qual é o sentido disso? Por que a educação à distância se acentuou nos últimos anos? Em função de quê? Porque que ela seja uma modalidade de educação e que ela seja um instrumento de facilitação do processo de ensino-aprendizagem, inclusive em situações emergenciais ou em situações específicas, eu particularmente tenho pleno acordo. Tá certo? Agora, a minha preocupação quando a educação à distância, ela passa a substituir a educação presencial em situações emergenciais, quando essas situações emergenciais, elas se transformam em situações emergenciais. E de fato não são. Por exemplo, quando a gente toma isso como uma fatalidade, ou seja, não existe outra saída a não ser ofertar a educação à distância para formar professores, por exemplo, da educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental, porque afinal de contas o Estado não pode fazer outra coisa nesse momento. Tá entendendo? Então assim, eu me preocupo muito com isso, porque a fatalidade ou o fatalismo leva ao quietismo. Você se acomoda porque você olha para frente e diz, não tem outra saída. Tá certo? Então, eu acho que tem uma explicação para esse processo, desculpa, eu vou terminar, para esse processo de intensificação da educação à distância, e em particular no curso de pedagogia. Porque nós somos os campeões no MEC de solicitação de curso à distância. E o curso de serviço social sai à frente do curso de pedagogia com uma campanha nacional
contra os cursos de graduação à distância de serviço social. A educação não é fast food. Então, o serviço social nos dá uma lição. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve usar as tecnologias. Como diz lá o Paulo Freire, nós não devemos diabolizar. Muito pelo contrário, nós devemos fazer uso da tecnologia para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Mas a gente substituir a educação presencial, particularmente na formação dos professores, pela educação à distância, me preocupa. E eu acho que tem um sentido para isso, tem uma explicação. E por fim mesmo, Natália, desculpa, né, mais uma vez, por fim, no Brasil, né, os sucessivos governos ao longo da história, incluindo os governos do PT, tá certo? Tratam a política educacional, em particular, voltada para as parcelas mais pobres da sociedade, para a classe trabalhadora, como políticas emergenciais. Educação de jovens adultos é uma política emergencial. Construção de creches é uma política emergencial. Formação de professores é uma política emergencial. E não pode, porque isso descontinua a política educacional. Então, tem uma explicação, tem vários outros fatores que a gente poderia discutir, mas, infelizmente, eu queria só deixar essa contribuição para a gente pensar um pouco sobre isso. Tá bom? Obrigada, professora. Algum inscrito? Tem que dar um papelzinho, pergunta. Esse é o momento. A palestra, a mesa redonda não tem sentido se não tiver a colaboração de vocês, se não tiver participação. Tem mais? Pronto, qual é o teu nome, por favor? A Simone que vai falar. Bom dia. A Natália me perguntava se eu sou estudante de pedagogia. Eu fui estudante de pedagogia, compus há algum tempo a gestão do centro acadêmico e, na esteira dos que me antecederam, também parabenizo o centro acadêmico por mais um evento, mais um espaço de fomento da discussão e de uma formação que supera os limites da nossa sala de aula. Assim, é importante, é valoroso, é precioso esse momento formativo. Hoje eu estou no doutorado na Educação Brasileira na UFC e estou trabalhando no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia no campus de Fortaleza. Sou professora de lá, nas licenciaturas. E assim, pegando a experiência lá no Instituto Federal, que não é diferente das outras instituições de ensino, hoje nós assistimos um fenômeno que nos cursos presenciais nós estamos vendo cada vez mais uma necessidade sendo posta de que nós, professores dos cursos presenciais, destinemos uma parte da nossa carga horária do curso presencial a ser ofertado à distância. E assim, quando eu ouvi a fala do professor Lênis, eu fiquei me perguntando, assim, da real necessidade, por que nós, que estamos em Fortaleza, estamos na instituição, temos o professor, tem a sala de aula, tem o horário, tá lá, tudo direitinho, do jeito que tem que ser, não é nada emergencial, não estamos numa situação de exceção, por que nós precisamos destinar essa parcela da carga horária presencial a ser à distância? Assim, eu fico inquieta para entender e para justificar isso, Não estou querendo, também com essa inquietação, fazer uma avaliação moral da disciplina se à distância ou não, Mas assim, é da necessidade. E uma outra coisa que eu pediria para o professor Solonildo tratar da relação estreita que a educação à distância tem com
um outro fenômeno que nós assistimos, sobretudo a partir da década de 70, com a crise do capital, apontada por mesários, da precarização do trabalho docente, no caso, né? Nós estamos falando da educação, eu queria que ele tentasse traçar essa relação entre a precarização do trabalho docente e a educação à distância. Como a educação à distância vem contribuindo para a precarização do trabalho docente. Obrigada. Obrigada. Alguém mais? Outra mão, por favor. Fábio. Fala para o Fábio. Pessoal, bom dia. Eu sou um aluno da pedagogia readmitido, e aí eu entrei na universidade em 2003, e eu passei algum tempo longe da universidade. Esse período que eu passei longe, eu fiz vestibular para a Universidade Aberta, para o curso de pedagogia, por 2 vezes. E aí eu não passei. Foi quando no ano passado eu resolvi entrar no processo, e hoje eu estou cursando novamente, consegui voltar novamente para a universidade. E assim, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, né? Decidi voltar para a universidade, continuar minha formação. E aí eu participei também das discussões aqui na universidade sobre a educação à distância. E aí, assim, essa questão da universidade abrir esse precedente para você ter uma formação à distância, ela é meio que uma posição que você precisa primeiro refletir sobre isso, e você precisa tomar partido sobre isso. Eu acho que a gente fica discutindo a educação presencial e à distância do ponto de vista de não massacrar nenhuma nem outra, né? Não condenar nenhuma nem outra. Eu acho que, no meu caso, acho que a gente precisa tomar partido sobre isso. A gente tem tido uma discussão nas nossas disciplinas de que o ensino está precarizado, a gente está enfrentando aí um problema com a falta de professores, mas, para mim, a educação presencial é mais importante, ela é mais importante do que a educação à distância, porque se a gente passa todo esse tempo na universidade e a gente acha que falta, que precisa de mais, que sempre está faltando mais alguma coisa, então, imagine a educação à distância. Então, assim, para mim, a minha posição, eu sou contra a educação à distância. Embora eu tivesse feito 2 tentativas para ingressar nesse processo de educação à distância. Eu acho que fortalecer a educação à distância hoje, nas condições que a política mundial está colocando a questão da educação, é favorecer uma classe que está usufruindo dessa educação para mercantilizar esse processo, principalmente o processo de formação do professor. Eu acho que a Raquel estava falando do serviço social, o serviço social saiu à frente. Eu acho que nós, da pedagogia, a gente precisa intensificar essa discussão sobre a formação à distância da profissão dos professores, né, da pedagogia. Eu acho que nós estamos sendo preparados, e aí há 2 coisas que devem se levar em consideração. Primeiro é o nosso processo de formação, e depois vai ser a nossa atuação, a atuação da gente enquanto profissional. Né? A gente precisa pesar esses 2 lados. Por isso que eu me coloco contra a educação à distância. Né? Eu acho que ela favorece, quando ela surgiu, ela veio para favorecer determinados aspectos, necessidades e tal, mas hoje, como ela está se colocando, ela está se colocando contra a formação que a gente precisa, que o pedagogo precisa, né? E isso vai complicará futuramente a nossa atuação enquanto profissional. Por isso que eu me coloco contra a educação à distância. Falando do serviço social, apareceram os estudantes do serviço social para dar a contribuição e para falar dos problemas reais do curso. E vou passar a palavra para a Tuane. A Tuane tem 3 minutinhos, tá? Eu vou tentar falar em 3 minutos. Gente, bom dia, meu nome é Tuane, sou estudante
estudante do serviço social. E assim, ontem eu estive aqui com algumas pessoas que estavam à noite, né? Fiz uma fala, acho que de uns 10 minutos praticamente, eu vou reduzir a 3. Assim, o que está acontecendo lá no serviço social? Como em toda universidade, a precarização. O nosso curso está com um déficit de 14 disciplinas, sendo que 10 disciplinas têm que ser atendidas pelo nosso colegiado. E aí, na reunião que aconteceu na semana passada, do nosso colegiado, foi colocado que os professores substitutos iriam assumir cada um mais uma disciplina. E aí a gente começou a questionar a nossa formação profissional, nossa qualidade de ensino, e eu cheguei, vi o companheiro ali pautando a questão do EAD, e nós também somos contra o EAD. Assim, não contra o estudante nem contra o professor, mas contra o modelo desse ensino que é muito, enfim, né? Eu vou levar essas questões agora, porque isso dá um debate de um dia inteiro. O serviço social começou a se mobilizar e desde sexta-feira a gente paralisou, hoje a gente está em aula normal, mas sexta-feira a gente fez rodas de conversa, Assembleia Geral dos Estudantes de Serviço Social. Na segunda-feira a gente fez assembleias setoriais pela manhã e pela noite. E em resposta a toda essa nossa movimentação, houve uma nova reunião de colegiado, a qual os estudantes pôde colocar o seu posicionamento. Frente a isso, a pauta principal é a falta de professor e concurso público na Universidade Estadual do Ceará. E a gente sabe que isso é uma realidade das universidades públicas do Brasil, porque a gente sabe que as federais estavam em greve. E assim, o que a gente coloca, né, como pauta principal de tudo isso? Está faltando professor e está faltando concurso público. O concurso público que está aí tramitando é de 73 vagas, sendo que ainda não foi assinado pelo governador. Numa reunião do Sindiues com representantes do governo, né, o novo reitor, Jackson Sampaio, tinha colocado talvez mais 122 vagas. Só que o representante do governo disse que não iria levar mais nenhuma vaga para o governador, porque se ele aborrecesse o governador, nem a 73 saía. E aí, assim, foi exatamente esse posicionamento que ele colocou. E frente a tudo isso, a gente começou uma mobilização no curso de serviço social como inteiro, conjuntamente com o centro acadêmico, mas assim, eu gosto de frisar que são os estudantes de serviço social, e aí eu falo, é o movimento estudantil realmente que está se movimentando, porque nós somos estudantes e quando nós nos movimentamos, todos somos do movimento estudantil. E assim, a gente começou a entrar em contato com outros cursos, os cursos, no caso, de Geografia, História e Pedagogia, e Educação Física. Assim, na educação física o negócio está bem mais complicado. Vão abrir só 25 vagas no próximo vestibular deles, reduziram as vagas do vestibular. Na Geografia reduziram também 10 vagas no vestibular da Geografia. E aí a gente começou a se perguntar até quantas disciplinas vão ter que sair para a gente garantir o nosso currículo, até quantas vagas vão ser diminuídas para que a gente possa continuar mantendo isso aqui e mantendo de uma forma precarizada e não com qualidade. E a gente acaba indo parando e atrasando o nosso curso não por uma opção política, mas por uma precarização que nos é posta. E a gente está aqui, começamos uma movimentação e vai ter um ato dia 27 para publicizar para a comunidade de Fortaleza o que está acontecendo. Faltam 352 professores hoje no campus Itaperi, e se a gente juntar CH, UEVA e URCA, dá por volta de uns 500. E aí, assim, para concluir, eu convido todo mundo a não só estar no ato do dia 27, mas estar construindo esse ato, que hoje vai ter uma reunião em frente ao Bloco I, às 4 da tarde, para a gente estar pautando isso. Aí ontem à noite já teve a Assembleia na História e já teve algumas deliberações do curso de História. O curso de Geografia saiu agora para o encontro deles, mas na próxima semana também eles vão estar entrando em contato com a gente. A Educação Física parece que também vai ter uma Assembleia na próxima semana e eu fiquei sabendo que parece que vocês também vão ter. E aí, assim, na terça-feira, né? Enfim. E aí, assim, eu peço obrigado mais uma vez por esse espaço e convido a todos e a todas a estarem construindo com a gente, tanto hoje na construção, como está lá no dia 27, estando no ato e publicizando, e aí vamos aborrecer bastante sim. É isso, obrigada. Obrigada, pessoal do Serviço Social. Eu vou falar também que se a Pedagogia está nessa luta. Dia 25 de setembro vai ter a Assembleia do curso de Pedagogia para discutir os problemas do curso, a questão da falta de professores, a questão da precarização. A gente vai voltar a discutir a formação do pedagogo, que a gente começou a discutir ontem, vai discutir sexta-feira também. Então,
Então, 25 de setembro vai ter a assembleia do curso. O curso vai parar, a gente vai fazer o curso parar para discutir, os estudantes vão se movimentar e vão fazer parte do movimento estudantil. Então, amanhã vai ser 9 horas e à noite às 8 horas. Tá certo? À noite às 8. E a última fala vai ser dada ao expedito. Bom dia, pessoal. Primeiro, como todo mundo já fez para aplicar o CA, eu não conhecia essa gestão porque já estava em saída do curso, né? Terminei o curso agora semestre passado. Algumas pessoas acho que conhecem, outras não, já fui monitor de disciplina, a maioria talvez não tenha por causa disso. Mas enfim, o que eu queria trazer aqui para a discussão é o seguinte. Primeiro dizer, eu acho que todo mundo que cursa o curso de pedagogia aqui sabe que a nossa formação já é bastante precária. Apesar de a gente estudar numa universidade pública, de ser uma universidade, não uma faculdade. E eu queria deixar essa reflexão aqui para que vocês pensem como seria uma educação à distância, né? Que se a nossa já é ruim, uma coisa que você não tem presença, não tem a coisa concreta, acho que fica 1000 vezes pior. E outra coisa que eu queria enfatizar é que isso é uma discussão mais profunda, talvez os debatedores possam discutir mais, é que a educação à distância não permite momentos como esse que a gente está tendo aqui. Como a gente sabe, a universidade dispõe de momentos que você pode viver para além da sala de aula. A educação à distância nem a sala de aula, né? Quer dizer, esses momentos. Então eu queria deixar para os debatedores a seguinte pergunta: como é que cada um tem sua perspectiva, é claro, mas como é que vocês entendem o papel da universidade, certo? E se, no caso do Denis, né, que defende a educação à distância, se você tem noção do que essa posição traz para a educação, não só universitária, mas de modo geral, e o caso do serviço social e nosso da Universidade Pública. Obrigada, Expedito. Agora eu vou colocar os professores. Cada um vai ter 15 minutos para responder as falas. São bastante perguntas, contribuições. E aí, passar a fala primeiro para o professor Denis. Bem, eu sou quase minoria aqui, né? Não deve ter educação. Mas eu concordo com o colega lá, eles têm que ir numa partida, sim. Acho que isso é necessário, né, para continuar o debate. A universidade é um espaço de debate mesmo, né? Como o professor Germano fala, isso é interessante, ele disse: aqui você quer ideias iguais, então tem que ir para a igreja, né? Na universidade. Aqui é o espaço da discussão mesmo, né? E a gente tem que debater essas ideias. Agora, é claro, a gente tem que debater as ideias, né? E aí eu reforço, sou favorável à PhD, sei que tem críticas pertinentes, sem dúvida, como também tem críticas pertinentes ao presencial. Como a professora Raquel falou, também acho que essa discussão, eu botei na apresentação, né? A educação presencial e a educação à distância, quando se vai debater, sempre compara. Mas as críticas à educação à distância também são da mesma forma, parte comparada com o presencial, né? Aí eu quero pontuar na fala da colega que é até do serviço social e de outros, né? Que, como ela vai falar, porque não estou fazendo juízo à posição dela, né? Mas a ideia que defende. Aquela frase que diz, né? A gente não está no jogo de futebol, a gente não bate no jogador, a gente bate na bola, né? Então a atuação que nasce dela, por favor, não interpretem de outra maneira. Mas ela vai dizer: a educação presencial, o curso de educação à distância não é bom porque eu quero levar nessas reticências. Por que não é bom? O que é que ele pode ser prejudicial? Eu acho que isso aqui falta. Tem as dificuldades? Tem, mas a gente tem que fazer esse debate. É nesse sentido, eu acho que é onde a gente vai crescer. Né? Por exemplo, né? Já que tem que tomar um partido, né? Eu sempre falo com meus alunos: a gente está no curso presencial, em que o professor está lá, é o dono da verdade, dando seus votos de verdade, e todo mundo está lá sorrindo. Ou seja, naquele mesmo espaço semelhante ao que a gente está fazendo aqui, né? Será que isso aqui, somente esse contato presencial que a gente está tendo aqui, isso é garantia que vocês estão aprendendo, construindo conceitos? É um passo? Mas não é determinante. Como eu falo com os alunos, enquanto estavam falando, eu estou lá discutindo o texto, muitos não leem, isso a gente tem que fazer com eu sou aluno do curso de pedagogia, passei por isso também, eu também tinha para lançar ler texto, mas o que a gente tem quando vai presencial? O professor fala e a gente fica lá posição de calor, né? Balançando a cabeça. Mas eu estou lá sentado aqui na carteirinha. Então,
Isso quer dizer que eu estou construindo alguma coisa. Não, mas aí tem que ter a presença, o contato, o calor humano, né? Eu vou ficar escutando, né? O calor humano em tudo que faz. Aí eu vou lá e converso com o meu colega do lado. Mas sabe o que eu estou falando? Vai ter a discussão é sobre a carninha, ou então é sobre o cardápio da Rio. Ou seja, será que esse é um debate que a gente tem que ter no objetivo presencial? Aí fazendo um contraponto em relação ao à distância. Né? Por exemplo, dentro daquelas abordagens que eu apresentei para vocês, tinha um estágio virtual. Vai lá nada. Ele é baseado na teoria socio-interacionista, né? Inclusive ligado ao Vygotsky, em que, no espaço de fórum, ele foca exatamente o quê? A discussão e as trocas entre as pessoas. O professor dele deixa de ser o centro. Aquele discurso que a gente defende, que todo mundo lá a favor do que o Vygotsky fala, do que o Piaget e o Paulo Freire falam. Né? Que o professor não pode ser o depositário lá do conhecimento. Então, no espaço de fórum, a ideia é exatamente essa. É sair desse modelo em que os alunos vão construir o professor se nesse contexto ligar junto com o mediador. Né? E aí o que acontece? Se você não tem o meu texto, você não se apropria dos conteúdos, você não se posiciona. Como o Vygotsky vai dizer, né? A gente se faz social a partir da linguagem. No fórum, a linguagem, no caso lá, é escrita. Se eu não me proponho, não sou social, não estou construindo parte daquela discussão. Né? Então, ou seja, esse é um processo que a gente já tem que considerar que existem sim teorias que colaboram para a aprendizagem na educação à distância. Né? Não é o caráter por estar distante que vai fazer com que ela seja melhor, pior qualidade, não. Como também é presencial da mesma maneira. Mas a gente tem que fazer a relação. Então, ou seja, até que ponto o fato de eu estar no mesmo espaço físico garante que eu esteja aprendendo, garante que a gente esteja construindo alguma coisa junto. Eu, pela experiência que eu tenho como uso, né, o fórum, né, das minhas disciplinas, eu vejo no momento o fórum como um dos espaços mais produtivos da minha aula. E isso é uma posição minha, assim, e eu vejo, para mim, isso é muito vivo, certo? E aí, outro aspecto, então, é aquela coisa: o aluno da educação à distância, ele é trabalhador, sim, eu estou lá dentro dele, perto dele, sim, mas eu pergunto aqui: quem aqui só estuda? Ou seja, tem o quê? Em torno de umas 10 pessoas. Né? Mas a gente vê que é a minoria da mesma forma. Né? Aquela mesma discussão. Tem problemas também na discussão, a distância vai ter. O aluno da educação à distância tem as suas dificuldades, tem. O presencial também vai ter. Né? Ou seja, esse aluno que está aqui no presencial, ele vai, por trabalhar também, vai ter a dificuldade de ler o texto, ele vai ter a dificuldade de comparecer a aula e interagir, porque como chega cansado. Eu fui aluno da noite, eu sei exatamente o que é isso. Trabalhar de manhã, de tarde fazer parte do grupo de pesquisa e à noite eu vim para a aula. Tinha vezes que eu não dava para dar conta do texto, tenho total consciência disso. Aí eu vinha para cá, para casa guiar, para lançar a cabeça. Mas, ou seja, são problemas que não estão ligados a nenhuma modalidade, estão ligados ao problema maior que eu falei lá na discussão, na apresentação, sobre a educação. Acho que esses são problemas sociais, inclusive, que a gente tem que levar a discussão à frente em função disso. E aí o professor Solano até comentou, né? A aluna que lá de educação à distância, com 33 anos, vai fazer o livro. Então aqui no curso de terapia vai fazer uma coletânea. Porque o que tem também, e ainda mais que nem em casa vai estar, né? Porque acho que quando tem o menino dormir na porta do lado, eu penso, né, com experiência de pai, que é bem difícil. Porque alunas que vão chegar, professor, eu não posso vir porque minha mãe tem problemas com saúde, eu tenho que pegar meu filho. E só o deslocamento até a universidade, seja um tempo para ser os caras desperdiçam. Nesse caso da educação à distância, a gente pode ver como um ponto favorável. E a gente vai discutir outro ponto. Qual o sentido da EAD? Realmente a gente vê também em casos emergenciais, sim, mas para adaptar como modalidade a um público específico. Então, esse aluno que não tem tempo, ou melhor, não é que não tem tempo, não tem um tempo, não tem a flexibilidade de tempo e demanda de horários determinados para fazer o estudo. É uma possibilidade de socialização do conhecimento, de acesso à informação? Sim, a gente não pode negar. A gente tem tecnologias hoje, como eu falei, que podem contribuir, otimizar ainda mais esse espaço. Né? E a questão também tem que apropriar dessas tecnologias para pensar em otimizar, porque esse é um ponto que está servindo disso. Como o Solano falou, eu concordo, a educação à distância hoje é um caminho sem volta, ela é regressiva. E esses alunos então vão continuar a margem das discussões, da qualidade. Né? Então, a gente está ampliando o campo, a gente, porque nós educadores que estamos fomentando, de certa maneira, essa modalidade também. A gente está ampliando nosso campo de atuação e a gente também tem que se preocupar com essas pessoas. Repito, tem interesse em função disso, tem com o tempo presencial. Quando teve lá a discussão, e todo professor, como é LTV, e todo professor tinha que ter formação presencial, apareceram os cursos aligerados lá da UFA, né? Tudo que a colega falou agora, os próprios
colegas lá da UEL chamavam UEL, né, para se destacar daqueles outros alunos. Mas, ou seja, aquele modelo ali era a educação presencial. O modelo tinha problema? Tem, né? E a gente tem que fazer sim as críticas, as ponderações, e não pode negar que essas pessoas são sujeitos e passaram por essa formação deficiente. E acho que também é uma discussão necessária. Aí a outra colega perguntou, por que os 20% dos presenciais? A pior, como eu disse, pode ser em situações emergenciais, sim, ou puramente didático pedagógico, como é no meu caso. Eu adoto isso nessa perspectiva. Como eu falei, é um público já de 15% de alunos que são curso superior, que tem tido acesso a essa informação, e a gente tem que estar preparado para encarar essa realidade também. Vocês, alunos de informação, vocês podem ser sujeitos quando saírem da universidade, ser convidados para trabalhar numa instituição dessa de ensino totalmente à distância. E aí vocês vão dar pelo menos alguns elementos teóricos. Né? A minha dissertação de mestrado, a pergunta dela é exatamente como ensinar matemática com uso de tecnologias digitais. E é incrível com uma concepção extremamente limitada que a gente tem das tecnologias. Né? E uma delas vai exatamente dando que o Estevão falou, né? Que a educação à distância não proporciona momentos como esse. Ela proporciona sim. Né? Por exemplo, um exemplo que a gente pode ter, imagina se a minha imagem tivesse sido projetada ali, e aqui tinha esse microfone que eu receberia lá, estava lá no SED, lá na FECLES, falando de lá. Eu receberia essa mesma pergunta que vocês falaram aqui, eu receberia lá e falaria aqui da mesma forma. Ou seja, não há interação porque vocês estão lá a poucos metros de mim que vai mudar o nosso canal de comunicação. A ferramenta de comunicação é a mesma, é auditiva praticamente. Né? Por exemplo, se tiver algum aluno aqui desenho visual, para ele não vai ter diferença. Né? Ou se eu estar aqui, eu estar em outro espaço. Ou seja, então, as tecnologias existem sim para ajudar isso. Agora a gente tem que se apropriar delas, né? Saber as potenciais e limitações. E isso é necessário, daí o Paulo vai dizer, por isso a discussão deve ser mais presente nos cursos de formação de professores, para que a gente evite essa precarização também desse outro lado, de formar professores que podem vir atuar nessa área e que não têm nenhuma formação. E aí, voltando ao que se serve da educação à distância, né? De fato, na graduação, a maioria, como a gente falou, é aluno trabalhador, como o Solonino disse, né? Mas as especializações, engraçado, nesse espectro já muda. Já é uma pessoa da classe social bem maior, bem mais alta, não sei agora os dados precisos. Mas muitos cursos têm servido a uma pessoa de uma classe mais favorecida nos cursos de especialização. Vocês têm uma ideia, uma faculdade que a gente pode ter o endereço do grupo, vai ter. Mas uma faculdade aqui, em Fortaleza, ela tem um curso de empresarial offline. Ou seja, quem faz esse curso à distância são os gerentes lá da MDS Branco, os gerentes lá dessas grandes empresas que tem da fábrica de Fortaleza, de alguns bancos aqui no estado. Ou seja, é um curso para elitizadíssimo. E a distância por quê? Porque essas pessoas não podem dispor do tempo de trabalho para fazer lá. Né? Então, ou seja, tem esse outro aspecto também. No caso eu, por exemplo, eu fui um sujeito que estudei na educação à distância. Minha especialização foi planejamento, implementação e gestão de educação à distância. Em educação à distância, pela Universidade Federal Fluminense, um curso gratuito, fazer parte do consórcio da UAB. E aí, ou seja, eu tinha interesse por aquela área. Eu procurei aqui em Fortaleza, nem curso nessa área oferecido. Pelo menos até então, não era. Eu não sei se agora acho que o Senac está oferecendo, mas é pago. E aí, eu queria ter acesso à informação, valer o meu direito de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Eu peguei e então fiz a minha inscrição e consegui acesso à Universidade Federal Fluminense, que é um dos motivos para qual possibilitou que eu estivesse aqui com um contrato de professor substituto na UESC. Ou seja, abriu minhas portas. Ou seja, se não tivesse essa possibilidade, talvez eu não estivesse aqui, estivesse lá com os colegas falaram do Antônio, no salário da prefeitura e não falou bem enfrentou. Talvez tivesse. Talvez tivesse melhor lá, talvez tivesse. Mas isso ainda não pode negar desse aspecto. Isso é o sonho do capitalismo, é aquela pessoa que se beneficiou. Mas são várias pessoas hoje que têm se beneficiado. E a gente não pode negar a qualidade da educação dessas pessoas, repito, como também no presencial. Certo? E aí é aquela discussão, né, que a gente tem que fazer. Por que então é prejudicial? Será que só a presença física, um está do lado do outro, isso aí garante qualidade de educação? Não quer dizer que agora ninguém vai abandonar o curso de pedagogia presencial e fazer a distância, não. Mas a gente tem que fazer esse contraponto sim. E uma discussão, como eu falei, que vai além das reticências. A educação, a distância é ruim, ok, a gente quer ter esse debate. O presencial é melhor porque, certo? Pois então vamos lá dizer o que é melhor. A questão não trata talvez de comparar.
mas saber relacionar e tentar ampliar a discussão a respeito de educação. Né? E aí eu repito, a educação à distância não tem a presença física, mas tem a presença assim, virtual. Né? Por exemplo, eu vi um curso de especialização à distância, em que eu tenho um grande amigo que a gente só se encontrou todos eles, no início do curso e no final do curso, presencialmente, mas hoje ele é um grande amigo mesmo. Então essa relação que o virtual não pode acontecer, isso é uma falácia, pelo menos penso eu, né? E a presença ela é contabilizada. Quem participa da minha disciplina sabe, né? No fórum, cada fórum são mínimos 3 presenças, né? Que é algumas risadas aqui, que é são 2 alunos. Ou seja, aquilo é uma forma de você contabilizar a presença, mas que vai além do bater o ponto. A ideia não é essa. Eu até falo com o pessoal, né? Não vai dizer, concordo com a ideia do cara. Concordar com a ideia dele é muito boa. E todo mundo tem ideias boas, com certeza é engraçado. A gente tem que ampliar sempre o debate para construir conhecimento socialmente, aquilo que a gente defende durante todo o curso de pedagogia. E acho que esses são os pontos, se alguém tem algum ponto a acrescentar, pode perguntar depois. E acho que a discussão dessa minha fala é mais nesse sentido. A gente tem que pensar que existe essa outra modalidade de educação que enfrenta problemas, como o presencial enfrenta, e a gente tem que estar aqui discutir para garantir qualidade nas duas modalidades. Obrigado. Obrigada, professor Denis, obrigada pela contribuição, participação no café. Agora vamos passar a palavra para o professor Solonil. Bem, eu estava lembrando da UFC também faz parte do consórcio da Universidade Aberta do Brasil, lá, e os alunos matriculados nos cursos da UAB, da UFC, eles são proibidos de ter acesso ao restaurante universitário. O RU não está disponível a eles. Ou seja, são alunos da instituição, têm direito a todos os recursos disponíveis da universidade, mas essa assistência estudantil do RU é proibida ao aluno da educação à distância. Tem que comer em casa. Tem uma grande discussão também sobre o acesso ou não à carteira de estudante. E nesses cerca de 120 dias de greve das universidades públicas, federais e institutos federais de educação, foi muito intenso o debate no governo, melhor as condições de trabalho, curso público, mas os cursos da UAB não pararam. Então, qual o interesse que se tem em consórcio de curso virtual? Qualquer consórcio virtual não vai fazer greve. Ele não vai fazer algumas exigências de condições efetivas de qualidade de vida para os docentes. Né? Um dos capítulos que nós estudamos no nosso trabalho de curso foi a questão precarizada do professor que atua na educação à distância, que atua com bolsa. A UAB ela não contrata, é bolsa. Bolsa de tutor, bolsa de formador, bolsa de conteudista, e a bolsa é apenas um vínculo de contrapartida financeira, mas que não assegura as condições de existência humana para a permanência, né, de qualidade de vida, e sim uma condição paliativa, né, uma condição altamente legalizada. Bem, no decorrer do nosso estudo, nós percebemos que o posicionamento crítico contrário à implantação e expansão da EAD no Brasil quase não existe. Alguém no Brasil que se aventure a falar sobre a implantação e expansão desse sistema de educação à distância, contra esse sistema, são poucas guias escritas sobre o sentido. E que a educação à distância ela vai soma dos interesses do capital, em que a racionalidade do capital está presente em todos os defensores da EAD. Não tem um defensor da EAD que não use o raciocínio da lógica do sistema do capital. E apontam que a EAD é a única forma para disponibilizar a educação para os desvalidos da sorte, da fortuna, para os povos que não têm outro formato ou recurso para a educação. Isso é um discurso comum em todos os trabalhos desenvolvidos e publicados pela educação à distância, é que ele atende aos interesses dos pobres e dos trabalhadores. A EAD, na verdade, ela atrela a política de formação de professores preconizada pelos organismos multilaterais do capital, como o Banco Mundial, o Unicef e esse outro. Visa ajustar a educação em forma da superação da crise institucional do capital vigente, em que a otimização dos recursos reduz a educação pública aos gastos mínimos,
Ou seja, a educação à distância ela é utilizada porque ela reduz os gastos operacionais com o estudante, sobretudo na formação de professores, e contribui também para a formação mais rápida, aligerada. Além de uma pasteurização, um enlatamento ou esvaziamento de alguns conteúdos, que na educação encontra um momento fértil para assegurar a padronização desse processo. Impõe também ideologia mercantil em toda a esfera da educação. A educação à distância no Brasil ganhou esse grande avanço de matrículas e instalação por cumprimento de uma agenda internacional do projeto Educação para Todos e de diversas declarações mundiais que apresentam a educação à distância ou a educação tecnológica, um importante instrumento de disseminar o ensino superior. No Brasil, nós temos o desafio de atender a população de entre 18 e 24 anos, de 30% tem acesso ao ensino superior. Isso aí está no documento do PDE. Isso ainda não foi atendido. Como a meta do PDE de 30% dos jovens da ensino superior não foi atendida, a educação à distância é uma forma de solucionar esse problema e assegurar matrículas estatísticas para atender os acordos internacionais. A oferta de ensino superior de municípios distantes, longe, de sedes econômicas das capitais, no sistema, por exemplo, da UAB, é estranho porque nas matrículas da UAB, as regiões do centro-oeste, do norte, são as que têm menos matrícula de educação à distância. Onde tem mais matrícula à distância são as grandes capitais do centro econômico mais avançado do país. Todo o mapa da matrícula da Universidade Aberta do Brasil concentra nas capitais e nas regiões econômicas do país. Ou seja, o argumento de que aproximar distâncias, tipo de uma grande capital como Fortaleza, ou do capital do estado do Rio de Janeiro, na região do Fluminense, por exemplo, é uma oferta em que não assegura aí a aproximação de distâncias continentais do Brasil. A desistência, a evasão e o abandono dos alunos matriculados na educação à distância é um custo muito alto para esse sistema ainda, dessa modalidade. E o sistema, por exemplo, da Universidade Aberta, ela tem o papel de articular políticas econômicas e sociais para popularizar a educação à distância e dar um lastro ouro para os cursos privados. Se as universidades federais estaduais ofertam educação à distância, significa que qualquer iniciativa privada, independente do seu esforço de assegurar uma qualidade, ele também é bom, porque se a pública oferta, a privada também é igual à equivalência, né? Então, a Universidade Aberta do Brasil e seu sistema procura popularizar a educação à distância em cursos também semipresenciais na esfera privada, o lastro de governo. A fragmentação do professor. O professor do ensino presencial é um, o professor do ensino à distância é outro. São pessoas distintas, com relações trabalhistas não totalmente distintas. Um é bolsista e o outro é efetivo. Um é concursado, o outro não. Ou seja, intensifica ainda mais o processo de precarização da formação desse professor e o aluno egressa desse curso se tornar-se a menos exigência em relação à remuneração. Nós temos essa fragmentação do professor conteudista, da educação à distância, o professor formador, o professor tutor e outras denominações adotadas na educação à distância, que cumprem simplesmente a missão de desapropriar a autonomia e o pleno fazer docente, impondo uma perda sem precedentes da autonomia do professor em decisão do seu conteúdo e ajuste na sala de aula e suas atividades, além de acarretar o intenso empobrecimento dos professores que atuam nessa área. Portanto, nessa hora, a educação à distância passa a representar um cruel ataque à função histórica dos professores de dominar os conteúdos sistematizados historicamente na transmissão do seu conteúdo, assumindo papéis parciais, no caso, o tutor que entrega o conhecimento ao aluno, mas não foi ele que elaborou. O tutor ele passa o conhecimento para o aluno, mas o conteúdo foi elaborado por outra pessoa, e muitas vezes ele não teve contato anterior. Um outro professor elaborou emenda e o programa da disciplina, que ele também não foi ele que elaborou o conteúdo, e ele também não vai ensinar, porque outra pessoa vai repassar. Ou seja, você inflaciona o processo de ensinagem, né? Pois a ideia do autodidatismo, né, pelos alunos, ou seja, o aluno ele é dono da verdade, e lembra aquela história, o aluno, no primeiro semestre da disciplina de psicologia, ele chegou e disse: professor, eu não concordo com essas ideias de Freud, Lacan, Jung, eu não concordo não. O que você já leu sobre isso? Mas eu não concordo não, eu sou contra. Ou seja, a pessoa só pediu, mas sem qualquer base
história científica sobre o assunto. Os alunos devem recorrer aos tutores para esclarecer dúvidas, e muitas vezes o tutor não tem embasamento, não tem doutorado, mestrado, especialização, e tem a qualificação para conseguir sanar a dúvida do aluno no cumprimento das suas atividades. A educação à distância, portanto, é uma forma de eliminar a carreira docente, inclusive habilitando a futura geração. O que será das gerações formadas por professores formados pela educação à distância, que tiveram acesso ao conhecimento, né, sólido talvez, né, mas em ambiente acadêmico não presencial. Isso acaba negando uma formação plena da população que mais precisa de conhecimento para sobreviver, que é a classe trabalhadora. A proposta de efetivação da educação à distância enfoca, sobretudo os especialistas, para uma população de presidiários, de doentes hospitalizados, pessoas em região de fronteira de conflito, né? Mas não é nesses locais que ocorre mal no matrícula. São nas capitais onde outras condições não se apresentam. A educação à distância lança-se prioritariamente para a licenciatura. A educação à distância começou principalmente no sistema UAB, concurso de administração de empresa, mas foi nas cursos de pedagogia e licenciatura que vocês têm os mais baixos recursos para a implantação desse sistema. Os desfavorecidos desproporcionados são os principais elementos-chave a ser abertos. Nós tivemos uma continuidade das políticas de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à educação à distância, né? Já iniciada pelo Fernando Henrique Cardoso. Não ocorreu ruptura com o Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, nem Lula 1 e 2, nem nesse momento do governo atual. Certamente nós tivemos um aprofundamento do processo de oferta de educação à distância, tanto na esfera pública, que é o econômico de vagas matriculadas, sobretudo na esfera privada, que é agradável muito os empresários de educação e das vendas de produtos de informática, porque com a educação à distância você obriga o consumo de computadores, parafernália eletrônica, provedores, nem todo aluno tem como pagar isso para ter no conforto do celular o sistema de internet de toda lá. Então, a cadeia produtiva do capital bate palmo pela parafernália que você acaba sempre vezes que atualizar os programas ou os equipamentos, que você gera mais produtos e serviços. O que se denomina hoje democratização do ensino superior democratizado pelo processo de educação à distância, não ultrapassa a soma de números de matrícula desse ensino, com o artifício da educação de distância assumido pelas instituições públicas e principalmente pelas privadas que encontraram um pote de ouro na ponta do arco-íris para lucrar, porque quem atrapalha o lucro das empresas de ensino superior privado são os professores, porque o aluno quer comprar o diploma, o empresário quer vender e o professor está ali só para trabalhar. Então a educação à distância suprime esse pessoa que aqui insiste em não assegurar a aprovação sumária dos alunos desse processo. Então a expansão do ensino superior para eles requer proporcionar investimentos altos do PIB, estrutura, contratação de servidores técnico-administrativos, ampliação das instituições e a educação onde vocês conseguem aumentar a matrícula sem construir uma parede sequer. Nossa posição é que a educação à distância constitui um instrumento fundamental de inspeção da venda do ensino no mercado. O ensino superior público à distância ele é apenas para servir de vitrine para a consolidação do ensino superior à distância privada. O ProUni também comprovava o ensino à distância privada. E a parceria entre União, Estado e Município, na consolidação da oferta da educação à distância, atuam com polos, mantidos por prefeitura, ou seja, o ensino superior ele tem uma contrapartida municipal e estadual, passando o ensino superior para o processo de municipalização. Outra questão ainda já para desenvolver o fechamento de ideias, é que nossos dados analisados, nós temos que os custos de cada tutor é muito inferior ao custo do professor efetivo, do coordenador, do professor conteudista, e que você pega, cristaliza o conhecimento e replica. Você tem um professor tutor, um professor conteudista, tem um conteúdo cristalizado para o ensino tipo didática, para a pedagogia, e você multiplica isso para 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas, você cristaliza o trabalho do professor. Na educação à distância você consegue, por exemplo, pegar um livro de Lerberval Saviani e no lugar de utilizar na íntegra você cria uma síntese, ou seja, você objetiva o conhecimento e o aluno nunca vai ter acesso
a íntegra daquele conteúdo, porque ele já superou os créditos da disciplina, então ele não precisa recorrer a intensas leituras e estudos. Não há como elevar os indicadores de qualidade da educação, sem contudo aumentar os recursos destinados. Ou seja, não tem como fazer mais. A parte de educação presencial é cara, a educação à distância é cara ainda, mas os interesses do capital encontram na educação à distância uma forma de disseminar a baixo custo a formação do professor. Portanto, sobre a questão da proposta do debate, da mesa, né, do café, sobre a formação do pedagogo, a formação do professor na educação presencial ou na educação à distância, nós precisamos revelar um item, porque a educação à distância encontra defensores ferrenhos na sua implantação e expansão, e porque o professor da educação presencial deve ser intensivamente substituído, né? A gente fica imaginando o que será daqui a 10, 15 anos, quando as crianças atendidas em creches, em pré-escola, educação infantil, enfim, e no ensino fundamental, começarem a receber os nossos professores da educação à distância para atuarem, né? O desafio de atuar como ser humano. Ele vai ter uma larga base de conteúdo, mas ele não poderá atender uma criança na educação infantil utilizando o Facebook, o Twitter, outra coisa, porque a criança ela chora, ela se emociona, né? Ela suja, ela bate na outra criança, e como é que vai manter o professor sem essa interação capaz de tomar soluções imediatas? Então, do ponto de vista da formação do pedagogo, se a gente pensar em educação infantil, eu não sei se a cristalização de um diploma de professor ele soluciona, porque eu fiz 4 disciplinas para educação infantil aqui nessa universidade, né? Entre elas as optativas, e quando eu vejo a criança, eu sempre fico pensando o que fazer, né? Agora eu não atuo com esse papel de professor de educação infantil, mas a criança é sempre um desafio. Se uma carga horária de mais de 360 horas presenciais para atuar com a educação infantil não conseguir me habilitar, apesar da intensa intervenção, inclusive com crianças nesse processo dos estágios da prática de ensino, eu fico me questionando se algum de nós teremos coragem de colocar nossos descendentes, ou mesmo sobrinhos, netos, filhos, conhecidos, a serem alunos de professores nesse processo de formação que houve um distanciamento desse calor todo. Mas como foi dito por outros, né, a questão não é se é melhor ou pior, mas se devemos entender o desvelamento de quais as intenções do Estado do capital, do Estado executivo brasileiro, de substituir progressivamente, intensivamente, as vagas da educação presencial pela educação à distância, e quem é a grande parte da população, dos empresários, que se beneficiam com isso, né? Se existem ganhos individuais na educação à distância, a minha experiência de 18 anos no ensino superior me diz que os prejuízos coletivos são muito maiores do que os ganhos pontuais de algumas pessoas que abocanham aí algum quanto de riqueza individual com a implantação e expansão da educação à distância. Eu queria agradecer, né, ao público presencial, né, que está aqui nesse debate, e considerar que a escolha desse momento foi muito feliz pelo centro acadêmico, e que esse momento de socialização ele é único, e assim como a educação à distância se caracteriza e configura hoje como algo irreversível, irrevogável no sistema educacional como modalidade, a presença humana é algo também insubstituível, sob qualquer aspecto. Meu muito obrigado. Bem, deixa eu pontuar aqui algumas coisas, mas acho que já está na hora de encerrar.
Mas acho que, como eu disse, o debate é bom que repita esses momentos que eu acho que é necessário.